Olá pessoal, nós estamos aqui novamente para dar continuidade no nosso curso de calorimetria e agora nós vamos falar sobre a quantidade de calor latente, tá? Com relação ao andamento da matéria, lá no começo, quando nós começamos a discutir calorimetria, eu falei para vocês que o calor era dividido tecnicamente em duas partes, quantidade de calor sensível, que era para as variações de temperatura, e aqui a quantidade de calor latente, que serve para as mudanças de estado, tá? Então, se essa é a energia envolvida nas mudanças de estado, então nós vamos dar uma lembrada nas mudanças para poder estruturar a análise da quantidade de calor. Então, lembrando dos três estados clássicos da matéria, lembrando que o vestibular não trabalha com estados que se manifestam em extremos, né? Por exemplo, estados que se manifestam perto do 0 Kelvin ou em temperaturas muito elevadas, tá? Então nós só trabalhamos com as condições sólido, líquido e o último estado, ao invés de nós chamarmos de estado gasoso, na verdade nós chamamos de estado de vapor, tá? Na próxima aula, em que a gente for discutir diagrama de estado, nós vamos conseguir entender direitinho essa diferença entre vapor e gás. Tá legal? Bom, lembrando que o estado sólido é um estado muito coeso, onde as partículas elas têm uma grande interação entre elas, principalmente se for uma estrutura cristalina, por exemplo, né? E aí você sabe que as partículas elas estão próximas e com uma interação extremamente grande, tá? Isso confere ao estado sólido algumas características que a gente observa no cotidiano. Você tem resistência à penetração, forma definida, volume definido, tá? O estado líquido, ele já é um estado mais livre. Então as partículas, elas têm uma movimentação maior no estado líquido, tá? Então, veja, é muito importante quando você está estudando uma matéria, ao invés de você ficar decorando essas coisas, você entender que para sair do estado sólido e chegar no líquido, então o corpo ele precisa ganhar energia para se soltar daquele estado em que ele estava mais aprisionado. E a mesma coisa acontece com o estado de vapor, né? Na condição de vapor, as partículas elas ganharam tanta energia que elas chegaram a vencer a gravidade. Olha isso, tá? Então as partículas estavam se movimentando tanto, com tanta energia, elas venceram a gravidade e entraram em suspensão, tá bom? Então a passagem do estado líquido, perdão, do estado sólido para o estado líquido é denominada fusão. E a passagem do estado líquido para o estado de vapor, como nós temos vários tipos de mudança, existe um nome geral. Esse nome geral nós chamamos de vaporização. E aí, a vaporização ela pode ser feita de três maneiras diferentes. Então, o procedimento normal, que nós chamamos de ebulição, o procedimento com temperatura ambiente, que é a evaporação, eu vou abreviar aqui, e o procedimento rápido, que é feito com grande diferença de temperatura, né? Então você tem uma chapa numa temperatura de 300, 200 graus Celsius e você joga uma gota d'água ali, é o processo que nós chamamos de calefação. Muito bem. Então é o seguinte, todos esses processos que nós estamos vendo aqui são processos onde os corpos ganham energia, precisam absorver energia. Entretanto, para você sair de um estado de vapor, em que as partículas venceram a gravidade, e voltar para o estado líquido, ocorre uma perda de energia, né? Então os processos aqui embaixo são todos processos onde você vai ter perda de energia. Então o primeiro deles, a volta do vapor para o líquido, também recebe dois nomes dependendo do processo que é feito, tá? Então, a volta de vapor para líquido, ela pode ser chamada de liquefação, mas também nós podemos chamar de condensação. Olha, não existe uma razão técnica para isso, tá? Mas os autores costumam chamar a liquefação
a volta de vapor para líquido e a condensação de gás para líquido, tá? Ah, e se eu trocar esses nomes vai me dar problema? Não, não é uma regra que tem que ser levada a rigor, tá? Mas alguns autores gostam de observar isso aí. E por último, a volta do líquido para o sólido. Nós só temos um nome aqui. Esse processo é chamado solidificação. Beleza? Muito bem. Nós sabemos que existem também os processos diretos, né? O processo em que a gente vai direto do estado sólido para o estado de vapor, sem passar pelo estado líquido. Acho que todos nós lembramos disso, tá? O nome desse processo é sublimação. Então, direto do sólido para o vapor, sublimação. E a volta do vapor para o estado sólido direto, também sem passar pelo estado líquido, nós chamamos de sublimação regressiva. Tá joia? Ou ressublimação, como alguns gostam de falar, né? Então, muito importante. Para nós que estamos aqui estudando física, você tem que lembrar que nós só trabalhamos com substância pura. E substância pura é aquela que tem mudança de estado com temperatura constante. Então a temperatura não vai entrar nessa análise aqui, tá? Então, o que eu devo lembrar se não tem variação de temperatura? Aquilo que eu falei há pouco, que esses processos que acontecem neste sentido desta seta em vermelho são processos onde os corpos precisam absorver calor. Então, são processos endotérmicos, tá? Agora, os processos que acontecem no sentido desta outra seta em vermelho são aqueles nos quais os corpos liberam calor. Então, são processos exotérmicos ou exotérmicos, né? Muito bem. Então, como eu disse agora há pouco, a temperatura não vai fazer parte disso aqui. Então, você só tem como cálculo, né, da quantidade de calor necessária para as mudanças de estado, a quantidade de substância, qual substância e qual processo. Então, no fundo, parece muitas coisas, mas a gente resume isso em duas. A massa e uma constante, tá? Então, a quantidade de calor, ela está determinada através do produto da massa por uma constante que a gente chama de L. Por isso que a moçada brinca com isso aqui, chamando de QMOL, né? Quantidade de calor latente, tá? No sistema prático que a gente vem trabalhando aqui, aquele sisteminha usual, então nós temos a massa medida em gramas, a quantidade de calor continua sendo medida em calorias, e o L, que é uma constante, ele é medido em calorias por grama, tá? Então esse L, ele tem um papel importante, né? Dentro dele está o valor de um processo de uma determinada substância. Então, por exemplo, calor, o nome dele é calor latente. Então vamos escrever aqui, ó. Esse L, ele representa o calor latente. E aí, geralmente, junto com o calor latente, vem o nome do processo. Então, calor latente de vaporização, calor latente de fusão e assim por diante, tá? Só que nós sabemos que o calor latente ele precisa representar o tipo de processo, ou seja, se o corpo está ganhando ou está perdendo calor, porque nós não temos mais a variação da temperatura para fazer isso. Então, em processos em que a quantidade de calor vai ser absorvida pelos corpos, que são esses processos endotérmicos, você tem um L que é positivo, tá certo? E em processos onde os corpos vão perder calor, esse L é um número negativo, tá? O problema é que muitos exercícios, eles não vão colocar para você
esse L com sinal negativo. Ele te dá o L, por exemplo, do processo endotérmico, e se a situação for de perda de energia, aí é você que é responsável em colocar o sinal negativo. Senão seus cálculos não vão fechar, tá? Então, um exemplo aqui embaixo. Se você estivesse calculando, vamos falar do L de fusão da água. Esse valor, ele é 80 calorias por grama. Entretanto, se você tivesse numa questão em que você precisasse usar o L de solidificação, vou abreviar aqui, o exercício não precisaria te dar, é o mesmo. Entretanto, você vai colocar menos 80 calorias por grama, tá certo? Então a responsabilidade do sinal negativo fica por sua conta. Tá joia? Legal? Muito bem. Então, nós vamos fazer aqui uma demonstração matemática de como é que a gente usa esse cálculo da quantidade de calor latente numa situação geral. Porque muitas vezes ele vem acompanhado da quantidade de calor sensível, tá? Então vou fazer um exemplo agora. Quero que vocês anotem aí todas as informações que estão na lousa, tiram um print aí se você estiver atrasado, que eu vou abrir um espaço aí para a gente discutir um exemplo demonstrando isso, tá? Vamos lá. Então é o seguinte, turminha. Vamos imaginar que você tem uma substância, por exemplo, a substância que mais os vestibulares trabalham é a água, né? Então vamos supor que a água ainda se encontra no estado sólido. Vamos pensar no gelo, tá? E eu quero fazer esse gelo chegar no estado de vapor. Então a pergunta é, como é que nós vamos fazer isso? Quanto de calor eu gasto para isso, tá? Então dessa maneira, pensando num exemplo aqui, olha só. Vamos supor, é até um exercício, dependendo do material que você está usando, é até um exercício que está no material. Então vamos supor que nós temos aí 1 quilograma de gelo que se encontra na temperatura de menos 50 graus Celsius, tá? E a nossa pretensão é levar esse gelo até a condição de vapor na temperatura de 100 graus Celsius, tá bom? Agora, muitas pessoas acham que é um cálculo só, né? Eu faço uma conta e chego no vapor a 100. Não, não é assim que funciona. Na verdade, você tem etapas para você vencer para chegar nesse vapor. Então, por exemplo, o primeiro processo, a primeira etapa que você tem aqui é fazer esse gelo que está na temperatura de menos 50, a massa não vai mudar, tá legal? Então essa massa aqui, teoricamente, ela está embutida em todas as análises que eu for fazendo aqui, tá? Então, nós vamos fazer esse gelo a menos 50 chegar na condição de gelo, só que na temperatura de 0 graus Celsius. Tá certo? Mas ele ainda é sólido. Então agora vai ocorrer uma mudança de estado. Substância pura, as mudanças de estado acontecem com temperatura constante. Então esse cara vira água. Só que se ele virou água também a 0 graus Celsius. Tá? Agora eu preciso esquentar essa água até a temperatura de mudança de estado. Então ela vai lá para a temperatura de 100 graus Celsius, mas ainda no estado líquido, né? E o último processo pelo qual ela passa seria então a sua transformação para vapor e agora na temperatura de 100 graus Celsius também. Tá joia? Então veja, todas essas setas que eu coloquei são cálculos de quantidade de calor para que a substância possa ir passando por esses processos, né? Então veja só, essa primeira quantidade de calor é uma variação de temperatura que ocorreu aqui. Então esse calor número 1, ele seria uma quantidade de calor sensível, porque o corpo sofreu uma variação de temperatura, tá? Essa segunda quantidade de calor que eu tenho aqui é uma quantidade de calor latente, porque o corpo mudou de estado. Veja que a temperatura permaneceu a mesma, mas mesmo assim ele absorveu o calor. E a terceira quantidade de calor, novamente é um aquecimento, então eu tenho um calor sensível.
E por último, uma mudança de estado físico, a temperatura permaneceu a mesma, então essa quarta quantidade de calor é novamente uma quantidade de calor latente. Tá joia? Então a quantidade total de calor seria a soma de todos esses valores, tá? E a gente vai fazer esses cálculos aqui do lado. Lembrando que as constantes que eu vou usar no exercício, que são, primeiro, calor latente de fusão e calor específico do gelo. E na fase líquida, o calor específico da água, eles seriam todos fornecidos pelo exercício. Eu não estou colocando aqui por conta de espaço, tá? Então, no primeiro cálculo, nós vamos ter aqui uma quantidade de calor sensível. Então, eu venho aqui, ó, MC delta T, tá? Então, essa primeira quantidade de calor, a massa, eu vou escrever como 10 a terceira. Estou colocando essa massa em gramas. O calor específico do gelo na fase sólida, ele vale 0,5 calorias por grau Celsius. Por isso que a massa está em 1000 gramas. Tá? Então, ao invés de 1 quilograma, 1000 gramas por conta do calor específico. E a variação de temperatura é sempre temperatura final menos temperatura inicial, nesse caso, menos 50. Tá joia? Muito bem. Então aqui vira mais. Esse cara, 50 vezes meio dá 25. Então, a nossa primeira quantidade de calor é 25 vezes 10 a terceira calorias. Beleza? Segunda quantidade de calor é mudança de estado. Então eu venho no Q mole, M vezes L, tá? Então eu tenho 10 a terceira na massa, a constante L vale 80, então o resultado é esse aqui mesmo. 80 vezes 10 a terceira calorias, tá? Então se você quiser dar uma ajeitadinha, a gente pode escrever aqui, ó, 80 vezes 10 a terceira, vou pôr uma caloria bem pequenininha aqui, ó, calorias, tá? Então essa é a quantidade 2 de calor, tá? Quantidade de calor da mudança de estado de gelo a zero para água a zero, é esse Q2 aqui, ó, tá? Quantidade 3, vamos lá. Então a nossa terceira quantidade de calor vai ser de novo um calor sensível, MC delta T. Cuidado que nesse momento a sua substância já se encontra no estado líquido. Então você vem aqui, ó. A massa dessa substância é 10 a terceira. O seu calor específico é 1. E a sua variação de temperatura vai ser, acompanha no esqueminha, temperatura final menos temperatura inicial. Tá joia? Então, daqui de dentro sai o número 100 vezes 10 a terceira. Eu não vou fazer o esquema aí das potências, eu vou deixar escrito em função de 10 a terceira. Tudo nós estamos fazendo isso, né? Então essa terceira quantidade de calor é 100 vezes 10 a terceira calorias. Tá legal? Muito bem. E aí, fechando o cálculo, então, a nossa quarta quantidade de calor, que seria novamente uma mudança de estado, agora de líquido para vapor. Então, Q4, Q mole, né? Massa vezes calor latente, tá? A massa, eu continuo escrevendo 10 a terceira, e a constante do calor latente seria fornecida pelo exercício, esse valor é 540. Então eu gostaria que você percebesse, isso já é uma coisa muito importante para as questões que vêm no próximo assunto, que seria o assunto de trocas de calor, tá? Então, olha como o processo de mudança líquido-vapor requer muito mais energia do que o processo sólido-líquido. Então, um vapor é um cara que tem uma grande energia agregada dentro dele. Todas as vezes que você pega um exercício em que você mistura vapor com alguma coisa, você vai perceber que o vapor faz um estrago dentro do exercício,
tá? Porque ele tem uma grande quantidade de energia agregada nele. Então, 1 grama de vapor que você condensa ou que você liquefaz, ele libera uma grande quantidade de energia. Por isso que quando entra vapor na jogada, a gente tem que ficar de olho, tá? Bom, finalizando aqui os cálculos, então a nossa quarta quantidade de calor, ela é 540 vezes 10 a terceira calorias, tá? Então, vamos fazer uma soma aqui de todos os processos que nós estudamos para a gente enxergar qual foi a quantidade de energia necessária ao todo, tá? Então, se você somar todas essas energias, olha lá, nós no primeiro processo ganhamos 25, depois eu ganhei mais 80, então são 105, depois eu ganhei mais 100, são 205, e por último eu ganhei mais 540, então eu tenho 745. Então essa é a quantidade total de calor, né? Nós temos 745 quilocalorias ao longo de todo esse processo, tá? Então seria interessante, de repente, que você conseguisse quantificar isso. Então, se nós fizéssemos um gráfico, vamos imaginar que você tem aqui um gráfico onde eu estou representando a temperatura em graus Celsius, tá? Acho que eu fiz essa temperatura muito perto do cantinho aqui, eu vou só puxar ela um pouquinho para poder pôr os valores, senão a gente não vai conseguir ter espaço. Então vamos lá, ó. Temperatura um pouquinho mais para o lado aqui. E aí no eixo X, nós vamos colocar as quantidades de calor. Vou pôr o eixo X para cá, por conta de você ter quantidades negativas, tá? De temperatura. Então aqui, Qzão, ó, vou pôr a unidade quilocaloria, tá bom? Esse gráfico, ele vai estar completamente fora de escala, tá? Mas é só para a gente entender o processo de maneira geral. Então você começou numa temperatura que era de menos 50 graus Celsius. Você passou pelo 0 graus Celsius e você chegou em 100 graus Celsius. Tá certo? Só que para sair de menos 50 e chegar em 0, você absorveu 25. Então eu venho aqui, ó. 25 quilocalorias, tá? Então essas 25 fez o corpo sair da temperatura menos 50 e chegar em 0 graus Celsius. Tá aqui o gráfico, tá? Muito bem. Aí esse corpo, esse é um problema na hora de construir o gráfico, que muitos estudantes se confundem com isso, né? Esse corpo ele absorveu mais 80. Olha lá, ele absorveu 25 e depois mais 80. Então, a hora que você for marcar o valor aqui, você não pode marcar, por exemplo, 80. Muita gente faz isso, né? Você vai marcar 105, porque eu absorvi 25 e depois mais 80. Então, esse valor aqui é 105, tá? Então, o 80, na verdade, ele está aqui, ó, no intervalo de 25 a 105. Tá certo? Aí você absorveu mais 100 e a sua temperatura foi parar lá nos 100 graus Celsius. Então vamos supor que seja aqui, ó. Aqui é o 100, né? Então, ou seja, o mais 100. Então eu estava em 105, absorvi mais 100, então eu fui para 205 e a minha temperatura foi lá em cima nos 100 graus Celsius. Muito bem. Então o nosso gráfico ele tem essa cara aqui, ó. Beleza? E aí, por último, o processo que ganha mais calor de todos, né? Como eu falei para vocês agora há pouco, esse gráfico ele não está em escala, infelizmente, tá? Mas, se você observar,
nesse último processo você vai ter 540 quilocalorias. Então, nós vamos aqui para o último valor, que é de 745, tá? Só que nesse 745 a temperatura não saiu dos 100 graus Celsius, porque a substância estava mudando de estado. Então o gráfico ele permanece fixo em 100 graus Celsius, porém o corpo ainda ganhando calor, porque aqui você tem uma mudança de estado, tá? No real, se você fizesse um gráfico em escala, você ia perceber que esse trecho da mudança da vaporização, em comparação com esse trecho que seria o da fusão, é muito maior, né? Então aqui nós temos o processo de vaporização, aqui o processo de fusão, tá joia? Então aqui a substância se encontrava no estado sólido, vou puxar uma setinha aqui embaixo, sólido junto com líquido, aqui embaixo era somente sólido, tá? Aí aqui estado líquido, aumentando a temperatura, e lá em cima mudando de estado, estado líquido junto com o estado de vapor. Legal? Qual o nome desse gráfico? Nós o chamamos de curva de aquecimento. Vou até sair da frente aqui para vocês poderem observar melhor. Nós o chamamos curva de aquecimento, tá? Então, faça essa curva de aquecimento no seu caderno com bastante espaço, né? Constrói ela, se possível, faça em escala, tá? Atribua uma escala para a mais difícil vai ser o eixo X, que é das quantidades de calor, né? Atribua um valor aí, uma referência para o eixo X, e aí construa esse gráfico em escala. Você vai perceber esses detalhes todos que eu estou falando de quantidades de calor de cada processo. Isso é muito importante, isso é fundamental para você entender o que vem depois, que seria o processo de trocas de calor. Legal, turma? Maravilha? Então, eu vou falar um pouquinho sobre trocas de calor, tá? Vou dar só uma introdução e depois a parte, porque trocas de calor é simples no conceito. O que dá trabalho são os exercícios. Então, no nosso encontro ao vivo, nós vamos ter condições de explorar melhor essa parte de quantidade de calor nas situações envolvendo trocas, tá? Muito bem, vamos lá. Então eu vou apagar aqui para a gente abrir um espaço. Nós vamos falar um pouquinho a respeito das trocas de calor. Muito bem. Futuros estudantes universitários, né? Isso é um ponto importante. Temos que pensar positivo também, né, turma? Pô, pelo amor de Deus, né? Vamos sair desse buraco, vamos para cima, vamos para frente, né? Nós não podemos ficar parados aí atrás. Então é por isso que essas aulas estão acontecendo, né? Em casa, quarentena, sem quarentena, não interessa. Eu vou traçar meu objetivo e vou atrás dele. Até porque já diz a ciência, até mesmo pela curva de Gauss você consegue perceber isso. E essa pandemia, na verdade, se você observar, nada mais é do que uma curva de Gauss, né? Ela começa, bum, aí ela tem um boom. Então o boom vai acontecendo, mas ela tem um pico. Esse pico, depois ele desce, né? Então, ou seja, vai chegar um momento que tudo isso vai acabar. E aquelas pessoas que se prepararam, que aproveitaram esse tempo, não que ele seja benéfico, mas que aproveitaram esse tempo, que é um período difícil, mas fizeram dele alguma coisa importante, essas pessoas vão sair na frente, né? Então não vamos ficar bobeando, vamos trabalhar. Então é o seguinte, que nem dizia um grande amigo, né? Rodinha no pé, vamos lá. Então é assim, trocas de calor. Nas trocas de calor, nós vamos imaginar que você tem um recipiente. O nome desse recipiente nos exercícios de vestibular. Como é que chama esse recipiente para as questões de vestibular? Os exercícios tratam ele como calorímetro.
Na prática, quando os estudantes me perguntam, professor, o que é um calorímetro? Um calorímetro é uma caixa. Sabe aquelas caixas de isopor que o pessoal põe bebida, né, com gelo? Isso é um calorímetro, tá? A representação que geralmente nós fazemos para o calorímetro é como se fosse de uma moldura, tá? Então a gente faz aqui como se fosse uma moldura para deixar evidente que essas paredes são grossas o suficiente para impedir a troca de calor dos dois lados, tá bom? Então, essa caixa que nós estamos desenhando aqui seria o nosso calorímetro, tá? Uma caixa térmica ou um copo de isopor bem vedado, coisas do tipo, tá bom? E aí você vai colocar aqui dentro dois corpos, tá? Então eu vou colocar aqui um corpo A e vou colocar um segundo corpo B. E vamos supor que esses corpos se encontram com temperaturas diferentes. Então aqui eu tenho uma temperatura TA e aqui eu tenho uma temperatura TB. Tá joia? Sendo a temperatura TA inicialmente maior do que a temperatura TB. Tá bom? Então vamos lá, ó. Esse cara aqui é chamado calorímetro. Esse calorímetro é muito importante que você perceba que ele pode participar do processo de trocas de calor, tá? Ah, mas como assim ele pode participar? Olha, é a mesma coisa que você pensar num copo, né? Imagina que você deixou um copo no sol. Então ele pegou lá uma grande temperatura, né? Por conta de ter recebido muita energia térmica. Então aí você pega esse copo e coloca um líquido gelado. Esse líquido, ele vai interagir com o copo, né? Então, o líquido, a hora que você for beber, ele não vai estar na mesma temperatura em que ele estava no momento que você estava colocando dentro do copo. Ele vai aumentar um pouco a sua temperatura. Então, da mesma forma, este calorímetro, ele pode interagir com os corpos que estão no seu interior, tá? Então, como é que eu sei se o calorímetro interage ou não? Na aula anterior, nós discutimos uma grandeza chamada capacidade térmica. Lembra disso? Então, a capacidade térmica é que vai mostrar. Se ela for desprezível, então o exercício cita isso, no interior de um calorímetro cuja capacidade térmica é desprezível. Então, significa que o calorímetro não participa. Agora, se ele der a capacidade térmica do calorímetro, então esse cara influencia no processo, sim. Tá bom? Vamos lá? Então, vamos imaginar que esse calorímetro contém dois corpos. Inicialmente, a temperatura de A é maior do que a temperatura de B, tá? Então, dessa forma, não vamos perguntar por qual processo, mas nós sabemos que nesse momento o corpo A, ele cede energia e o corpo B absorve energia. Então, eu vou escrever Qzão aqui, ó, representando o calor, tá? Então, o corpo A está cedendo e o corpo B está absorvendo calor, certo? Legal. Só que nós sabemos que isso na matemática implica em sinais. Então, se o corpo A está cedendo calor, é porque a sua quantidade de calor vai ser um número negativo. Se o corpo B está absorvendo calor, é porque a sua quantidade de calor vai ser um número positivo. Só que o calorímetro, ele é um corpo justamente colocado aí para não permitir que os corpos troquem calor com o meio externo. Então, ou seja, esse calorímetro ele é chamado adiabático. E um calorímetro chamado adiabático é aquele cara que não permite a entrada de calor e nem a saída desse calor, tá certo? Então é óbvio que todo o calor que sai do corpo A necessariamente é absorvido por B. Então, mesmo esses números tendo sinais opostos, em módulo eles são iguais, né? Então, o módulo da quantidade de calor do corpo A, ele é igual ao módulo da quantidade de calor do corpo B, tá? Então, esses corpos, eles vão trocando calor, tá certo? Então, o A vai dando e o B vai absorvendo calor, até que ocorra a condição chamada de equilíbrio térmico.
Então eu gostaria que vocês entendessem que no equilíbrio térmico ocorrem duas coisas extremamente importantes. A primeira delas é: cessam as trocas de calor, tá? Então os corpos param de trocar calor, tá? Mas quando que eles param de trocar calor? Quando eles atingem uma temperatura comum. Então essa temperatura comum eu vou chamar aqui de T', tá bom? Então esse T', ele vai ser igual à temperatura final de A e vai ser igual à temperatura final de B. Tá certo? Então veja que eu coloquei um linha aqui para diferenciar das temperaturas iniciais. Então no começo a temperatura de A era maior do que a temperatura de B, porém no fim eles se igualaram em temperaturas. Isso é muito importante. Então deve ficar isso gravado na tua mente. São duas coisas que ocorrem no equilíbrio térmico. A primeira, os corpos cessam, eles param de trocar calor. E a segunda, eles atingem uma temperatura comum. Apenas isso. Eles não atingem o mesmo estado físico, eles não atingem as mesmas quantidades de massa, nada. São só essas duas coisas. Eles param de trocar calor e eles têm temperatura comum. Eles podem ter estados diferentes, tá? Esses são os exercícios mais difíceis. E essa temperatura comum, ela está entre as temperaturas de A, que era a maior, e a de B, que era a menor. Eu coloquei aqui um maior igual ou menor igual para casos extremos, em que eu só vou poder discutir com vocês na parte matemática e a gente entende melhor isso, tá? Muito bem. Dessa forma, se você pensar então que a quantidade de calor perdida por A é igual à quantidade de calor recebida por B, então esses dois números são iguais. Só que um seria negativo e o outro positivo. Então, se eu somar dois números iguais com sinais opostos, essa soma dá zero, né? Então, a equação que a gente usa seria a quantidade de calor de A somada com a quantidade de calor de B sendo igual a zero. Tá certo? Porém, meus amigos, o que ocorre é que para generalizar essa equação, porque às vezes você fica preso, então só vão ter dois calores. Não, você pode ter mais corpos, você pode ter calor sensível, calor latente, dependendo do estado físico no qual os corpos estão no começo, né? Então, generalizando essa equação aqui que está em azul, nós escrevemos o seguinte, que a quantidade de calor cedido, olha, aqui, nessa quantidade de calor cedido, está embutida calor sensível, calor latente, de um corpo, de 2, de 10, não interessa, tá? Seria a soma de todos os calores que são cedidos pelos corpos, e na forma sensível e latente, se for o caso. Então, quantidade de calor cedido mais quantidade de calor recebido, essa soma, como nós vimos em cima, tem que ser necessariamente igual a zero. Tá? Só um detalhe importante. Eu vejo muitos estudantes, na hora de resolver exercícios dessa parte, igualando as quantidades de calor. Muita gente faz isso aqui, ó, né? Então eu vou igualar a quantidade de calor. Isso dá um problema, não é em todos os casos, mas quando você passa um calor para o outro lado, ele passa com sinal trocado. E aí o delta acaba ficando invertido por conta desse sinal trocado. Então não faça isso. Na hora de você resolver exercício de trocas de calor, que são aquelas questões, né? Eu vou pegar água fria e vou misturar com água quente e quero saber a temperatura de equilíbrio, por exemplo, tá? Não iguale. Em alguns casos não dá nada. Você iguala e chega no resultado. Mas tem exercícios que quando você passa para o outro lado e não observa essa questão do delta, isso te dá problema, você chega em resultados absurdos, tá bom? Eu vou fazer um exemplo, mas só para o vídeo não ficar muito comprido, eu gravo isso daqui a pouco, tá? Ou de repente até ao vivo a gente resolve para ter um pouco mais de liberdade de perguntar e de participar, tá bom? Então eu fico por aqui, gravem aí essa imagem, né? Anotem tudo direitinho, façam os resumos de vocês, tá? A parte das anotações pessoais, ela é extremamente importante. É isso que garante o nosso crescimento. Então anotar
aquilo que você está vendo da forma como você acha que tem que ser é o mais importante, tá bom? Daqui a pouco a gente volta fazendo um exemplo a respeito de trocas de calor, e aí nós sabemos que tem muitos exercícios dessa parte, com diversas situações, e eu posso indicar a vocês, né, os melhores e como a gente sai deles, tá? Muito obrigado, um abraço para vocês, fiquem com Deus, daqui a pouco a gente se vê. Valeu!